Ciao ragazzi, hoje vamos colocar a mão na massa para fazer grissini. No final do vídeo, lembre-se de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook. O nome grissino vem da palavra piemontese ghersa, que era um pão de forma alongada que era muito comum na época. Narra a lenda que em 1679, em Torino, o príncipe Vittorio Amedeo II de Savoia, ele tinha um pouco de dificuldade em digerir o pão. Naquela época, os pães não eram muito bem cozidos e algumas bactérias proliferavam ali. O príncipe, porém, não sofria com a crosta do pão. Assim, o médico pediu para o cozinheiro fazer um pouquinho mais duro. Então, o que o cozinheiro fez? Ele pegou a ghersa, fez ele bem fininho, de forma bem mais alongada, e ghersa virou gersim, e daí o grissino. Esse tipo de pão se popularizou muito na época, porque sua durabilidade era bem maior. Napoleão era um grande fã do grissino, e depois de ter tentado ensinar seus cozinheiros franceses como fazer, e não vinha do mesmo jeito, decidiu então trazer de Torino todos os dias um carregamento de grissini. Fazer grissini é muito fácil, então vamos ver o que a gente vai precisar. Vamos fazer hoje grissini integral, então vamos utilizar 125 gramas de farinha integral. Lembre-se sempre da quantidade de proteínas, que tem que estar em torno de 13 a cada 100 gramas de produto. Vamos utilizar também 100 gramas de água dividida em duas doses, 75 gramas e 25 gramas. 8 gramas de azeite, 3 gramas de sal, 1 grama de açúcar e 3 gramas de levedura fresca de cerveja. Vamos lá? Vamos pegar os nossos 75 gramas de água e vamos dissolver nele o açúcar e a nossa levedura fresca de cerveja. Vamos agora adicionar a nossa água na farinha e misturar bem até absorver tudo. Uma vez que a gente incorporou bem tudo, vamos agora adicionar o nosso azeite. Quando a massa tiver absorvido o azeite, vamos agora colocar o restante da água com o sal. Mas antes disso, vamos dissolver um pouquinho do sal na água. E agora vamos adicionar. Quando você chegar em mais ou menos esse resultado, ela ainda vai estar bem grudenta. Vamos agora colocar ela na tábua para a gente trabalhar ela com as mãos. Primeiro vamos colocar um pouco de farinha de sêmola, para a nossa massa não grudar completamente na tábua. E agora vamos começar a trabalhar ela. Se perceberem que fica muito grudento, vocês podem colocar um pouco mais de farinha de sêmola, inclusive nas mãos, ou então adicionar um pouco da farinha que vocês estiverem utilizando. Bom, quando vocês chegarem nesse resultado, agora vamos abrir com o nosso rolo. Então, mais um pouquinho de farinha de sêmola, por baixo, um pouco em cima, um pouco no nosso mattarello. E vamos agora abrir delicadamente a nossa massa. Quando chegarmos na espessura aproximadamente de meio centímetro, vamos parar e agora vamos cortar. Percebam que a gente tentou dar uma forma mais quadrada, mesmo se a gente não foi muito bem sucedido nisso. Com a ajuda de uma faca, vamos cortar em listras grandes, de aproximadamente 5 centímetros de largura. Vamos agora colocar as nossas listras largas nessa travessa com um pouquinho de farinha de sêmola embaixo, cobrir e deixar descansar por 30 minutos. Depois de 30 minutos, vamos então agora formar o nosso grissini. Então vamos cortar as nossas listras em listras menores. E vamos dar um formato
do Grissini. Uma vez que a gente fez o nosso Grissini e colocou na nossa travessa, vamos agora colocar um pouquinho de azeite e vamos levar ao forno a uma temperatura de 200 graus. Depois de aproximadamente 20 e 25 minutos, nosso Grissini está pronto. Se você for utilizar uma farinha branca, você vai perceber que a sua massa vai ficar bem mais elástica. Atente também para a quantidade de água. Essa é uma farinha que absorvia muito e a gente colocou um quantitativo um pouco a mais. Numa receita com a farinha, digamos, mais comum, a gente vai ter para a mesma quantidade que a gente utilizou, ou seja, 125 gramas, uma quantidade de água de 80 gramas. Lembre sempre de dividir a dose. Espero que vocês tenham gostado. Bom apetite!